Vamos lá. Hoje é o terceiro dia que eu vou ler a Bíblia. Então nós paramos no Antigo Testamento. Nós paramos no Antigo Testamento. Deixa eu mexer um negócio aqui. Nós paramos no Antigo Testamento. Introdução ao livro do Antigo Testamento. Pentateuco. Pentateuco, vocábulo de origem grega que significa a obra dos 5 volumes, ocupa o primeiro lugar de ordem e de honra entre os livros do Antigo Testamento. Os antigos hebreus chamaram-nos de Tora, ou seja, a lei do nome tomando de matéria central. Também os hebreus dividiram nos mesmos 5 livros que os gregos, distinguindo-os com as palavras iniciais. Nós usamos exclusivamente os nomes impostos pelos gregos que, de maneira graciosa, lhe caracteriza o conteúdo: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. De fato, o Gênesis narra a origem do universo, do gênero humano, até a formação paulitana do povo de Israel na sua estrada egípcia. O Êxodo narra a saída dos israelitas Sinai para ir receberem a Deus a sua lei religiosa e civil, constituírem por meio do pacto sagrado. Em peculiar povo de Deus, o Levítico regula o culto religioso, a maneira do ritual, o direito especialmente aos levitas, que formaram o clero consagrado o serviço do santuário. O número recebe o nome dos recenseamentos do povo, contido na primeira parte do Atentados. Depois, referir fatos e provenientes legítimas correspondente a cerca de 40 anos de vida nômade no deserto da Península Sinaítica. No Deuteronômio, ou a segunda lei emandada pelo fim da jornada do deserto, Moisés retoma a legislação precedente para adaptá-la às novas condições de vida sedentárias em que o povo viria a se encontrar com a conquista imediata da Palestina. Deste rápido amparado aparece só lance, dando a unidade como variedade do Pentateuco, bem como a sua importância fundamental para a religião antiga e para a história especial do povo hebreu. Desde a mais remota antiguidade, foi considerado o autor do Pentateuco o próprio Moisés, o protagonista dos últimos 4 livros. Mas, a partir do século XVIII, a autoridade desses livros foi posta em dúvida com o aparecimento de críticas bíblicas. Segundo o decreto da Pontifícia Comissão Bíblica instituída no Vaticano, data de 27 de julho de 1906, não pode haver dúvida quanto à autoria do referido livro de Moisés, embora seja admirável que sua redação tenha aproveitado os documentos escritos, contradições orais existentes na época e a versão atual daquele livro esteja mesclada de acréscimos posteriores e diversas alterações de vida, imperícia e copista ou adaptações para o idioma moderno. Gênesis.
O primeiro livro do Pentateuco, a Bíblia, o livro de origem, origem do universo, o homem, origem do pecado, cultura de raças, povos, origem das línguas do povo de Deus através de seus patriarcas. No começo, tudo é bom, como Deus o fez. Pela rebeldia do homem entra o mal, morte, discórdia, fratricídio, vingança, desmedida, desprovação, solta dilúvio, arrogância que confunde as línguas. Depois do dilúvio, Deus começa nova ação no panto da história, no homem. E sob a ação de Deus, a história, antes do pecado, cresce e faz agora a salvação crescente. O culto do livro é a história de Abraão, a eleição e a benção, o que corresponde à fé, à esperança. São páginas simples, profundas, cujo auge narrativo é o sacrifício de Isaac. O ciclo de Isaac é breve e em lance destaca a história de Rebeca. O ciclo de Jacó, identificado com Israel, tem mais extensão, relevo, por tratar do antepassado dos israelitas. A história de José tem um perfil distinto e mais amplo e mais bem constituído, como abrães, duplicações, retração e desenlace, e produzem constante protagonista, uma figura ideal, exemplar, intervenção de Deus e discreta. Frequentes referências de Gênesis são esse contrato do Novo Testamento. Cristo torna a antítese de Adão. Pecado, morte, atinge a humanidade com Adão, absolvido a vida com Jesus Cristo. A arca de Noé torna-se o símbolo da igreja, pela qual os homens são salvos, a destruição através da água do batismo, a fé do Abraão do modelo para todos os crentes. Sacrifício do seu filho Isaque simboliza o sacrifício de Cristo, filho do Pai. Liturgia também liga ao Cristo, as pessoas de Abel, Abraão, Melquíades e Cristo em seu ato de sacrifício. Êxodo. O segundo livro do Pentateuco é chamado Êxodo, palavra grega que significa saída, por israelitas do Egito. É o livro libertação da aliança épica e a lei violentamente contratada, ainda que logicamente unidas. O Êxodo, com a história do povo eleito do ponto de que os livros do Gênesis terminam, conta a apreensão pelos egípcios dos descendentes de Jacó, em número sempre crescente, e na milagrosa libertação por Deus com os intermédios de Moisés, que os criou através do Mar Vermelho ao monte do Sinai, onde fizeram um pacto particular com o Senhor. Esses fatos foram de primordial importância para o povo eleito, pois a consequência dele tornaram-se uma nação independente e gozaram da relação ímpar com Deus. Por intermédio de Moisés, Deus deu a israelitas o nome de Sinai e a lei, a legislação moral civil religiosa pela qual deveriam tornar o povo santo e que cumpriria a promessa de Salvador para toda a humanidade. Se bem que Deus seja o verdadeiro protagonista da figura do mediador de Moisés, a agigantar-se através da página pela sua transcendência, pelo seu sacrifício a favor do povo e pela sua intimidade com Deus. Levítico. Esse livro traz o nome de Levítico por tratar quase exclusivamente dos deveres sacerdotais, dando continuidade à legislação entregue por Deus e Moisés ao Monte Sinai. Levítico é quase inteiramente um estilo legislativo. As raras partes narrativas subordinaram-se a esse tema, que é predominante.
Falando de modo geral, as leis continuam nesse livro servem para ensinar a israelitas que eles deveriam manter-se sempre em estado de pureza legal ou santidade extrema em sinal de uma intimidade união com o Senhor. Números. Os 4 livros de Pentateuco tornam-se o nome de Números pelo relato dos 2 censos do povo hebreu, feito com o começo e o outro pelo fim, da Virgem pelo deserto. Continua a história dessa viagem, começa no Êxodo. O descreve sumariamente a experiência dos israelitas no período de 38 anos, do começo do acompanhamento do Sinai até a chegada linear da terra prometida. Numerosas disposições legais entre a entremeada da narrativa, tornando o livro em misto de lei e história. Os diversos acontecimentos relatados não tratam claramente da ação de Deus, que pune a sacrificância do povo, prolongando a permanência do deserto, preparando o mesmo termo da submissão da disciplina para ser a sua testemunha entre as nações. No povo do Testamento, Cristo, apóstolo, busca úteis ensinamentos no fato citados no livro de Números, como a serpente de bronze, cedidão de Coré e suas consequências, as profecias de Balaã e a água jorrando da pedra. Deuteronômio. O 5º e último livro do Pentateuco clama-se Deuteronômio, que significa a lei na realidade, e que contém não é uma nova lei, mas repetição parcial, complemento e explantação da lei dada do Monte Sinai. As partes históricas do livro são também um resumo do que relata Atures no Pentateuco. A principal característica desse livro é sua vigoroso estilo oratório. Numa série de eloquentes discursos, Moisés apresenta temas que renovação do pacto numa imprescindível estrutura litúrgica. Ele exorta, esprende e ameaça seu povo, fazendo o apelo do passado de glória, missão histórica, promessa de triunfo futuro. Seu objetivo, incultar nossa israelita, direito de ter o Senhor, a sua obediência, lealdade e amor. Os acontecimentos, incluindo o Deuteronômio, ocorrendo nas planícies de Moabe, entre o fim da peregrinações pelo deserto e a travessia do rio Jordão, num período de não mais de 40 dias. Deuteronômio, escrito depois de terem os israelitas habitados a terra prometida durante os séculos, assume a forma de testamento de Moisés ao grande chefe legislador e o seu povo, nas vésperas de morrer, ao tempo da vida do nosso Senhor, exerceu com as salvamos grande influência religiosa, sobressaindo-se os demais livros do Antigo Testamento. O Salvador citou passagem do Deuteronômio não vencer a tríplice tentação do Satã no deserto, e os explica a juristas os primeiros e os maiores mandamentos. Josué. O livro de Josué torna o nome protagonista dos fatos deles narrado. Moisés, libertando o povo da escravidão do egípcio, organizou a península do Sinai e conduziu até as margens do Jordão para continuar as mesmas missões de Moisés. Segundo-lhes, José tinha à sua frente 2 tarefas: ocupar a terra de Canaã, expulsando os antigos habitantes, e dividir o país entre várias tribos de Israel. O livro é narrado de hora permanente, promemorizada e viva, ora equatimizada dessa grande empresa. A ocupação do país pelos israelitas começou com a travessia do Jordão, a conquista de Jericó, sendo que ambos o Senhor intervém em seu favor. Isso seguido das estabelecidas uma primeira base de cordilheiras Paratina, Duai, Betel e Cobã.
duas violentas campanhas contra as cidades do estado do sul do país e a norte. O capítulo 12 traz um sumário desse acontecimento. O pleno direito total da soberania, assim estabelecida, é explicando por uma relação de limites tribais e das cidades situadas em cada área do distrito administrativo, incluindo cidades, asilos, cidades para levitas. O livro encerra com a narrativa a respeito das tribos leste de Jordão. Um discurso, advertência e uma renovação consequente no pacto com o Senhor, já confirmado ali quando as próximas conquistas, como o livro que precederem o livro de Josué, formado por longo complexo processo de confecção, os crentes, tanto os judeus como os cristãos, já os consideravam como fruto de inspiração. Toda a história de conquista da terra prometida é uma profecia, conquista espiritual do mundo através da igreja, arguida por Jesus e Moisés. Juízes. O livro de Juízes tira seu título de 12 heróis de Israel, cujos feitos registra não eram eles magistrados, mas chefes militares enviados por Deus para ajudar a socorrer seu povo em tempo de perigo extremo. Exerceu suas atividades em intervalo do tempo que é a medida entre a morte de Josué, instituição monarca de Israel. 6 deles, Atoniel, Aonde, Baraque, Gerdeão, Jefité e Sansão, são tratados como mais pormenores, em consequência são chamados de juízes maiores. Os outros 6, cuja atividade o livro registra de uma maneira mais sumária, são chamados de juízes menores. Há 2 outros juízes cujos julgamentos são descritos no primeiro livro de Samuel, Eli, Samuel, que parecem ter governador toda a nação de Israel, logo antes da instituição da monarquia. Os 12 juízes do livro, porém, muito provavelmente exerceram suas atividades, às vezes simultaneamente sobre uma ou outra das tribos de Israel, nunca sobre a nação inteira. O propósito do livro é mostrar que a sorte de Israel dependia da obediência e desobediência do povo e a lei de Deus. Sempre que se rebelava contra ele, era oprimido pela noção pagas quando se arrependia. Deus sustentava o juiz para libertá-lo, e o relato de vários acontecimentos que tenham sido escritos imediatamente depois da sua ocorrência, originalidade transmitidos, foram mais tarde adequados, reunidos de acordo com o objeto moral ao redator no decorrer da monarquia israelita. Ruth. O livro de Ruth tem esse nome por causa das mulheres moabitas que se uniu ao povo israelita no seu casamento com ilustre Bros de Belém. Ruth contém um belo exemplo de piedade filial, tão aparecida pelos hebreus, especialmente por causa da sua conexão com o rei Davi, adequado tanto aos hebreus como aos gentios. Seu corpo e demonstrar recompensa divina por essa piedade, mesmo quando pratica por um estrangeiro. A piedade de Ruth, seu espírito de outro sacrifício, a sua integridade moral, foram realçados por Deus com o dom de fé e um casamento ilustre, através do qual tornou a central de Davi e de Cristo. Nisso se pronuncia a universalidade da salvação miscelânea. No cânones gregos, latinos, o livro de Ruth vem imediatamente depois de Juízes, ao qual está intimamente ligado por causa do tempo da ação, ao longo antes de Samuel, para o qual excelência a introdução, uma vez determinada a sensibilidade desnativa, divádica, davídica.
Pode-se-ia caracterizar a forma literária desse livro como dramático, visto que acerca dos 2 terços dele tem a forma de diálogo. Contudo, há toda probabilidade de que, conforme a tradição sempre confirmou, contenta essa história real. Não existe certeza quando o autor do livro foi escrito, muito depois dos acontecimentos narrados que ocorreram no tempo de Juízes. Os livros de Samuel, originalmente apenas um livro pergaminho, e Samuel foi bem cedo dividido em 2, e tradutores gregos chamaram tanto o primeiro como o segundo de livro de reinados, títulos que São Jerônimo mais tarde mudou para reis. O título hebreu Samuel alude à figura principal do primeiro livro, que foi responsável pela elevação de Davi ao trono. No segundo, a contata a história de Davi. Essa obra sagrada compreende assim a história de cerca de um século, descrevendo o fim da era dos juízes e começou a monarquia de Israel, sob o Saul e Davi. Não é uma história contínua, nem relatório sistemático, mas uma série de episódios desenrolado em torno da figura de Samuel e Davi, principais personagens do estabelecimento da real dinastia de Davi. O desconhecimento do redator final, como também não estamos certos de que na época que as diversas versões da narrativa foram reunidas, embora possa calcular o período, que talvez seja o final do sentido do século antes de Cristo. Quanto os outros volumes das primeiras profetas de Josué até os reis foram reunidos num conjunto histórico mais ou menos contínuo, as narrativas de Samuel, Davi, baseado no esclarecimento das diversas fontes escritas, uma espécie de história sobre Samuel, 2 espécies de Samuel e Davi, uma história de família de Davi. Essa é a última das narrativas mais vividas que subsidiaram dos tempos antigos, provavelmente teve origem de reinados de São Salomão. Uma das contribuições teológicas mais significativas do Antigo Testamento se encontra em 2 Sam 7, o oráculo de Natã. Nele é prometida a Davi uma dinastia eterna, e isso vem a ser a base para o messianismo real e o que é feita referência em toda a Bíblia. Os livros dos reis, os 2 livros dos reis, foram originalmente, como o Samuel, um só trabalho histórico. Como os livros de Samuel, entende-se a história consecutiva de Israel, o nascimento deste até a destruição de Jerusalém em 687 a.C. Esther, trabalho conjunto delineado como a história religiosa, por isso o templo, que é o lugar escolhido para o culto de Javé, ocupa e reis o centro de atenção. Os livros dos reis mostram claramente a iniciação teológica e o redator Deuteronômio deles, como já em Juízes, matéria de várias procedências, tal como o livro da história do reino de Salomão. Livros de Anais dos Reis de Israel é a maldade de uma unidade estrutural por um relator cujo principal interesse reside na fidelidade do governante e do povo de Javé. Cada um dos reinados adaptados uma estrutura de consistência de uma apresentação de uma relação de óbitos. Em fórmulas reatipadas no meio, registraram-se os efeitos dos reis, sobretudo sua fidelidade à falta de fidelidade de Javé. Os fiéis prosperaram, os infiéis pagam por sua
fantasias, vem esse basicamente uma narrativa que pecados e recompensas não seria adequado interregular dos livros de reis, a ascensão e a queda da monarquia israelita. Sem minimizar a complexidade do processo por essa matéria, foi transmitida através de muitos séculos. Pode-se falar das duas edições dos livros, primeiras numa época entre 612 a.C. e 597 a.C., e a segunda durante o exílio, provavelmente longo depois que Joaquim foi libertado da sua prisão babilônica em 561 a.C. O primeiro livro dos Reis traz a história de Israel dos últimos dias de morte de Davi e a ascensão e a Samaria de Associas, filho de Acabe, quase no fim do reinado de Josafá, rei de Judá, é emitida numa opinião sobre o reinado de Osias, mas o nome são dados somente para mais tarde. No segundo livro, deve notar que dois grandes ciclos traz tradições e desenvolvimento em torno das grandes figuras proféticas de Elias e Eliseu. Um primeiro é o outro segundo livro, esse ciclo que interrompe a sequência de crônicas dos reinos que foram muitos provavelmente preservados, transmitido pela continuidade dos profetas, e os quais referência das mesmas tradições. O ciclo de Elias é o mais importante porque salienta o difícil luta de Israel com a religião de Canaã. O primeiro livro de crônicas, originalmente os dois livros crônicas formam como livro de estradas Neemias uma só obra histórica, uniforme no estilo de ideias básicas. O título grego Pareoponema significa coisa omitida ou ignoradas. Em Samuel Rei, os livros de crônica registram com certa minúcia o extremo perfeito entre os reinados de Saul e a volta do exílio. Ao contrário do atual rigor científico, a história em que o exatidão factual é imparcialidade e julgamento são padrões para determinar o que de validade permanece na história bíblica antiga. Com raras exceções, preocupava-se mesmo de relatar com a precisa minucialidade todos os fatos de uma situação, do que explica o significado desses fatos. Semelhante história era principalmente interpretada no Antigo Testamento, e seu próprio sítio era revelar a intervenção direta de Deus nos assuntos dos homens. Por esse motivo, referimos-nos a eles como história sagrada. A primeira preocupação de seu relator era apresentar a dimensão divina ou sobrenatural da história. Isso é evidente quando examinamos o objetivo inicial da crônica: compartilhar os seus trabalhos em vista à situação enfrentada pelo povo de Judeu nessa época, no fim do século IV a.C., no século V a.C., a crônica estendia que a grande política de Israel era coisa do passado, ou seria um povo sujeito a Deus ou nada. Todavia, o passado de Israel continha a chave do seu futuro. O cronista propõe-se definir e defender as legítimas reivindicações da monarquia dividida na história de Israel, exaltar o lugar de Jerusalém, o culto do templo determinado por Deus como centro da vida religiosa para a comunidade judaica. Então, para quê? O judaísmo sobrevive nas
prospera-se. Deveria seguir as lições do passado, servir Javé devidamente no lugar por esse escolhido para sua narradora. O templo de Jerusalém, do ponto de vista das crônicas, reuniu Davi, era a ideia de toda a sobressequência do governo de Judá deveria aspirar. A crônica estava muito mais interessando nas influências religiosas litúrgicas de Davi, que era em poder político. Há poucos a messia, como é que é? Há pouco de messianismo real nesse livro. Aparentemente, ele considerou como coisa do passado, remoto, a fracassada tentativa do profeta Zacarias para restabelecer o reinado de Davi no tempo de Zorobabel, no fim do século VI a.C. Zaque. Ele considerava como a maior importância de Davi a promovida pela instituição de Jerusalém, o seu templo como centro do verdadeiro culto do Senhor. Além disso, apresentava Davi como aquele que legitimara os cuidados ritual, que com efeito só gradualmente se desenvolveu no templo construído por Zarababel, e que também indicara o levita para nesse supervisionar os serviços litúrgicos. Há boas razões para que originalmente o livro de Estradas e Noêmias formaram a última parte de um só trabalho escrito, que começa com 2 livros de crônicas. Além dos autores, consideram o mesmo próprio Esdras como tendo sido crônicas anônimo, do qualquer modo, os hebraicos de crônicas, bem como suas perspectivas religiosas políticas, indicam no século IV a.C., com a época de composição desse trabalho. As crônicas anônimos serviu de várias fontes para escrever sua história, além dos livros crônicas do Gênesis, Êxodos, Números, Josué e Ruth, é especialmente o livro de Samuel dos Reis, cita os títulos de muitas outras obras não mais existentes. Além disso, o trabalho das crônicas contém matérias anteriores ao exílio e não encontra-se no livro dos Reis. Antiguidades dos sábios subestimava o valor dessa matéria, mas pesquisas mais recentes mostram que, embora as crônicas possam ter vezes usado o material de tanto livremente desse extrai informações autênticas dignas de crédito. Segundo livro de crônicas. O segundo livro de crônicas constitua a história de monarca do ponto que os primeiros livros interrompem. Começa no relato do reino de Salomão, acordo com o ponto de vista pessoal das cronistas. A figura de Salomão exalta só inferior a Davi. A grande obra, construção do templo, é uma magnificância da corte de Salomão, são descritas como minúcias. Poço e graves defeitos desse reino são omitidos. Todo isso está de acordo com a intenção de crônicas de realçar suprema importância no templo e seu culto. Ele deseja convencer seus leitores do exemplo de morada dos deuses, magna influência de liturgia, do sacrifício, oração, louvor, e ali são ofertados. O rei de Judá são julgados por sua atitude em relação do templo ao culto. A comunidade restaurada teria de se adaptar a esse ideal, um único culto e um só verdadeiro Deus no templo, culto de uma só verdadeiro Deus no templo de Jerusalém, fundado por Davi e Salomão. Tratando no período da monarquia dividida
cronista dedica praticamente toda a sua atenção no reino de Judá, sua omissão dos reis israelitas setentrionais significativos. Em seu modo de ver, a tribo setentrionais de Israel estava em cima do religioso, porquanto prestavam culto em outros lugares que não o templo de Jerusalém. As crônicas não foram Maro, ou importante santuário de Javé, e dão a de Bebel, e nunca estivesse extinto, não obstante, mantendo o ideal antigo todo Israel. Frase que aparece 41 vezes nas crônicas, como o povo de Deus. As condições se estabelece para um povo único e toda a congregação de Israel de Jerusalém. Isso explica o seu louvor aos reis, a queda Samaria para unir remanescentes da tribo setentrionais de Israel no reino de Judá. No fim do século IV, no século V a.C., durante a própria época das crônicas, o povo da terra era concedente ao povo de todas as tribos, inclusive Judá, que não tinha ido para o exílio. Ele tinha misturado como estrangeiro e adotando uma religião de Javé, muito diferente do judaísmo que tinha estabelecido durante o exílio babilônico. Assim, a cooperação entre exilados e o povo da terra estava fora de questão para a crônica, e esse mostra claramente a última parte de sua obra, os livros de Estradas. O quarto e último livro dos cânon hebraicos são Esdras, Neemias, Crônica 1 e 2. Nessa ordem, originalmente, porém, Estradas formavam como entes uma obra histórica unificada, tão homogênea que geralmente fala de um único autor, para quantos livros dá-lhes o nome de crônicas. Dar o nome de cronista. O tratamento de Esdras, Neemias como o único livro pelas crônicas primitivos era sem dúvida devido ao fato de que na época anterior de dois livros eram apresentados sobre um só nome, Estradas, e o trabalho ansiados Esdras, Neemias é a nossa mais importante fonte literária para a formação das comunidades religiosas judaicas depois do exílio babilônico. Esses períodos, conhecidos como restauração, e dois maiores responsáveis pela reorganização das vidas judaicas nessa época foram Estradas e Neemias. No presente estado do texto, Estradas e Neemias, há vários deslocamentos, grandes tensões, de maneira que a sequência lógica ou crônica essa prejudicada, embora apareça antes de Neemias nessas obras. Parece provavelmente que a atividade de Neemias tenha procedido à sua. O que conhece as Estradas, a obra, devido quase exclusivamente na sua personalidade do mesmo conhecimento Neemias. A genealogia, a Estrada, determina uma linhagem sacerdotal até Araão, irmão de Moisés. Então foi a maneira aceita para estabelecer a legitimidade da função sacerdotal de alguém. Foi mais reforma religiosa litúrgica do que o assunto político de Esdras, e deixou sua marca na líder do pós-exílio. A tradição judaica confere-lhe grandes honras. Talmud considera-se mesmo o segundo Moisés, pois reclama de Tora teria sido dada a Israel por seu intermédio de Moisés, não a tivesse procedido. Esdras é acusado de diversas vezes ter sido mero
galista, que deu excessiva atenção às letras da lei. Sua obra, porém, devida ser vista e julgada dentro de um contexto histórico específico, ele deu ao seu povo coesão, unidade espiritual que estiveram desintegração da pequena comunidade judaica, não fosse por sua intransigência e dos abraçaram seu ideal, serão duvidoso que judaísmo resiste ao helenismo. Estradas estabelece o estilo da comunidade de após-exílio, que caracterizou pela fidelidade de Tora, autêntica maneira de viver judaica. Essa é a luz que podemos julgar, mas especialmente a obra de Estrada durante a retenção. Eu vou parar por aqui. Noêmias. Eu vou parar por aqui e volto a ler depois.